Pessoal, meu nome é Erika e eu venho falar um pouquinho de mim, da minha vida, do meu testemunho também, para todas as pessoas que hoje em dia estão descorajadas, que necessitam uma palavra de força, de ânimo. E eu venho colocar isso que Deus colocou no meu coração. Eu venho falar isso que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. E primeiramente eu gostaria de pedir desculpa porque o meu português é um pouco, aí tem algumas palavras que eu tenho ainda dificuldade de falar porque eu sou brasileira, mas eu cresci na Espanha, então eu tento praticar cada dia e melhorar o meu português. Mas primeiramente eu gostaria de dizer que um pouco da minha vida, né? Eu cresci no Brasil até os 12 anos. Então, aos 12 anos de idade, eu vim morar na Espanha. Quando eu era mais pequena, eu costumava frequentar uma igreja, né? Uma igreja pequena. E eu conhecia um pouco da palavra de Deus, mas não conhecia realmente quem era Deus. Eu sempre digo para as pessoas, né, que a gente tem uma noção que existe um Deus, a gente pode crer que existe um Deus, mas realmente somos poucos que realmente conhecem Deus, né? É como se fosse um livro, né? A gente vê a capa do livro, mas se a gente não abre para ler, não sabe o que tem dentro. Então, quando eu cresci, quando eu era mais pequena, eu cria, né? Eu creia que tinha um Deus, eu creia que Deus existia. Aí eu vim para morar na Espanha. Aí quando eu vim morar para Espanha, minha adolescência, desde os 12 anos até mais ou menos faz uns 2 anos atrás, foi uma vida muito bagunçada, né? Eu tentava encaixar na sociedade, tentava fazer amigos. Eu sempre tive muita dificuldade mesmo para fazer amigos. E eu me lembro que eu chegava na escola e todo mundo dizia que eu era rara, que eu era diferente. E eu sempre me odiei a eu mesma, né? Eu sempre tive raiva de mim porque eu não conseguia encaixar. Eu sempre dizia, Deus, porque o Senhor me tem feito assim. Eu só queria ser uma pessoa normal, né? Como eles. E com esse desejo de ser como eles, de parecer a eles, então veio como um ressentimento, né? Uma dor, né? Uma frustração no meu coração que foi crescendo. Aí, à medida que eu fui crescendo isso também, essa raiva, sabe, no meu coração. Eu era uma pessoa com um coração muito duro mesmo. Eu não conseguia chorar por nada. O povo falava de tantas coisas, mas eu era como uma pedra totalmente, meu coração. Aí, foi então que faz uns 2, 3 anos atrás, quando a pandemia começou, né? Eu entrei um estado como de parecido com depressão. Eu não sei se era realmente depressão, mas era uma ansiedade imensa que havia em mim. Eu lembro que eu não podia dormir pelas noites bem. Comecei a ter problemas de saúde também, né? Minha saúde pouco a pouco foi minguando, como dizer assim. Primeiro era dor na barriga, depois era problema na pele, muitas coisas que eu buscava métodos e soluções e não encontrava, né? Aí um momento da minha vida até a pandemia, eu passei toda a pandemia, o que é como se diz, ah, o ai gente, agora não encontro a palavra certa. O confinamento, né? Eu passei o confinamento todo sozinha. Porque todo mundo se foram e eu fiquei só, porque eu estava estudando naquela época, eu estava estudando enfermagem e todas as minhas amigas, as minhas companheiras que eu vivia junto, as minhas companheiras de classe, elas se foram para suas casas, mas eu não consegui ir, né? Então eu fiquei sozinha e naquele momento eu estava tão só, que parecia que até eu escutava as paredes falando de verdade, de tanta solidão. E minha alma começou a se debater, eu comecei
a me amargar por dentro, uma dor, uma desesperação. E no fundo eu escutava como uma voz, que hoje eu posso dizer que era a voz de Deus, mas naquele momento eu não sabia. E a voz dizia desse jeito: já é tempo, já é hora, é tempo. Aí eu ficava assustada, eu dizia: por que eu escuto isso, sabe? Por que eu escuto essa voz que é tempo, que é tempo, que é hora? Aí eu escutava essa voz que é hora de voltar para casa, é tempo de voltar, sabe? E Deus estava me avisando que já era tempo de voltar para casa de Deus, para casa do Senhor. Aí eu me lembro que eu ficava assustada, né? Ficava assustada porque quando eu era mais jovem eu sempre pensava que meu futuro, eu não sabia o que ia acontecer. Eu pensava que algo ruim ia acontecer comigo, muito ruim mesmo, que eu ia morrer, sabe? A quando eu chegasse a, a ter uma certa idade. Aí o que aconteceu? O que aconteceu que eu já não conseguia, eu tive resistindo muito tempo a essa voz, eu tive muito tempo resistindo a essa voz que parecia que era a voz de Deus dizendo para mim buscar mais dele, realmente era, né? Então, um momento que eu tava já em muita aflição, eu me lembro que eu disse: Senhor, eu me rendo, eu já não consigo mais com minhas forças, né? Eu quero que o Senhor venha. Se o Senhor é real, se esse Deus existe, eu quero que Ele se manifeste na minha vida. E eu quero que Ele mude a minha vida totalmente, porque eu não quero uma vida assim, uma vida que não tem sentido. E eu sei que se há um Deus aí fora, esse Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós. Então foi assim que eu me humilhei, né? Eu creio que faltava essa predisposição a humilhar que eu não tinha, porque eu era muito dura de coração. E eu não queria me humilhar, eu queria estar vivendo meus prazeres, os prazeres da carne, os prazeres do mundo, né? Eu gostava de fazer muitas coisas que hoje em dia eu vejo, eu digo: nossa, tudo aquilo que eu vivia, eu estava na esclavitude, né? Aí, hoje eu entendo um pouco tudo que eu passei. Aí naquele momento que eu me humilhei e dobrei meus joelhos e disse: Senhor, se o Senhor existe, eu quero saber mais do Senhor, entende? Porque eu quero saber a verdade. E eu lembro que eu disse assim: Senhor, como eu posso saber qual é a religião correta, né? Porque eu tinha crescido no protestantismo, né? Eu tinha crescido numa igreja protestante, uma igreja assembleia. E eu dizia: como eu sei que eu nasci? E as pessoas que não nasceram nessa religião minha, elas vão ser condenadas eternamente? Aí foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus dizendo que ele não era religião, que ele não tinha criado as religiões, que foi as pessoas realmente que criou as religiões. E as religiões só traz divisões, só traz contenda, tudo aquilo que é contrário a um amor, que vem através de uma relação, não? Uma relação de pai, não é a relação que Deus criou nós para isso, para ter uma relação de pai e de filho, de pai e de filha. E eu não entendi. E quando ele me falou isso, foi como tivesse como uma venda assim nos meus olhos e caiu, sabe? Caiu aquela venda dos meus olhos, aquilo que impedia que eu pudesse ver. E eu passei a ver as coisas que eu não podia, não conseguia ver antes. Aí, naquele momento que eu estava ajoelhada, clamando, eu senti a presença de Deus por primeira vez na minha vida. Eu senti como Deus estava do meu lado. Ele estava do meu lado. Eu senti a presença dele, foi tão forte que eu comecei a chorar e dizer: Senhor, eu não quero que o Senhor se vá daqui. Eu não quero que o Senhor saia daqui. Por favor, fica para sempre do meu lado, não se vai. Eu chorava desesperada, sabe? Eu chorava desesperada, dizendo: eu não quero, fica aqui, siga no meu lado. Era uma presença tão boa, sabe? Eu escutava Deus dizendo que Ele me amava, entende? Que Ele só estava esperando para mim se render aos pés dele, para Ele poder demonstrar realmente quem Ele era. Então, durante a pandemia,
Eu tirei tudo, eu tirei as músicas que eu escutava, as músicas secular, eu tirei os filmes, tirei tudo, todas aquelas coisas que eu estava fazendo e comecei um momento de comunhão com Deus. Naquele momento que eu tive um encontro, eu não ia para a igreja, eu levava anos sem ir para uma igreja, desde os meus 11 anos praticamente, eu vivia no mundo um mundo de festa, né, que eu gostava muito de festa, eu vivia no mundo de bebidas, com álcool, tudo isso eu fazia. Aí, naquele momento que eu comecei a ter comunhão em Deus, eu tava sozinha, assim, que eu não tinha nenhuma distração, né? Comecei a jejuar, comecei a orar fortemente. Aí o que aconteceu foi que eu comecei a ter muitos sonhos, pesadelos, muito forte. Eu não tava conseguindo, tava sendo muito difícil. Eu sonhava que o inimigo, ele vinha e queria me destruir a toda custa, né? Aí um dos sonhos que eu sonhei foi que uma voz me chamava pelo meu nome, que eu me dizia Érica, Érica. Aí quando eu subia para olhar, era uma voz que vinha de cima de um terrado, como num edifício bem alto, né? Aí quando eu subia, eu via como uma calaveira, sabe? E depois muitos pesadelos que eu tava dormindo e eu sentia, sabe, como a pata de um animal em cima do meu peito tentando me matar. Aí eu dizia, nossa, eu não vou dar conta, só foi eu começar a orar, a jejuar, eu tô tendo tudo isso, né? E outras coisas como pensamentos ruins vinha na minha cabeça todo o tempo. E eu tentando tirar esses pensamentos não conseguia, pensamentos blasfemos, tudo. Aí eu me di conta, sabe, por primeira vez eu me di conta que aqueles pensamentos não eram meus. Antes eu pensava que era meu, eu vi que esses pensamentos eram pensamentos intrusivos do inimigo, que o inimigo colocava na minha cabeça. Aí no momento que eu disse, não são meus, são do inimigo, e comecei a repreender, eles se foram, sabe? Eles se foram porque esses pensamentos faziam que eu me sentia horrível, eu queria deixar a presença de Deus. Porque eu dizia, nossa, eu tô pensando tudo isso, o único que eu vou fazer agora o único que eu vou fazer, vou me separar, eu já não vou buscar mais de Deus, porque eu não quero pensar mais isso, eu não quero ter esses pesadelos. Mas com o tempo, que eu fui jejuando e tal, foi parando, sabe? Foi parando tudo aquilo, todos os pesadelos, eu já não comecei, foi todo o contrário, eu comecei a ter sonhos, comecei a ter visões de Deus. Deus me começou a revelar muitas coisas em sonhos. Eu via eu falando com muitas pessoas, com diferentes grupos de jovens, eu estava falando sobre Deus, eu falava sobre o poder de Deus, o Evangelho, né? Aí eu compartilhava com muitas pessoas no meu sonho. Eu não entendia nesse momento. Até que, até que um momento eu fui buscar uma igreja, né? E Deus me mandou, me deu a direção para ir numa igreja. Aí eu comecei a congregar já com os irmãos, sabe? Aí eu comecei a ir numa igreja evangélica, aí foi uma maravilha, né? E eu sigo na mesma igreja, é uma maravilha de Deus, e eles me acolheram bastante bem nesse momento. Aí foi como que eu comecei a crescer espiritualmente muito rápido, né? Eu tava como assim, tava totalmente espiritualmente morta, aí eu fiz assim, ó, de vez. Aí foi o ano passado que Deus me deu um sonho, e Deus também nesse sonho, Deus me batizou no Espírito Santo. Eu tava dormindo, eu creio que foi por mais ou menos pelo março do ano passado. Eu tava dormindo, aí era como ao redor das 6 horas da manhã, eu acordei. Eu acordei porque eu tinha tido um sonho muito forte. Eu tinha sonhado com a vinda de Jesus. Eu tinha sonhado que eu olhava no céu e tinha muitas estrelas. E Deus tinha falado comigo. Tinha falado que esse ano, que era o ano passado, ia ser um dos melhores anos da minha vida. Aí, nesse mesmo sonho, eu voltava a olhar e via como uma coroa gigante, ou como um arco, algo dourado. Eu não sei explicar o que era, mas era muito grande assim. E no meio desse arco, eu via Jesus baixando.
Aí, nossa, gente, foi tanta felicidade que eu senti naquele momento que eu não conseguia aguentar. Eu pulava, gente. Eu pulava tanto no sonho de alegria. E eu lembro que uma das coisas que eu disse no sonho era que os santos vão ser redimidos, sabe? Os santos serão redimidos. Que eu dizia essa palavra uma e outra vez. Os santos seremos redimidos, os santos seremos redimidos todo o tempo. E, e dizia, Deus está aqui, Jesus está aqui. E dizia desse jeito que Jesus não estava voltando, senão que ele já estava. Como que era como a sensação de que há um minuto, sabe? Que tu pisca, tu abre os olhos e ele já está aqui. Não é como que ele vai vir dentro de muito tempo, não. Era algo sobrenatural. Aí foi tanto essa emoção que eu experimentei no sonho que que eu acordei cheia do Espírito de Deus. E acordei chorando, chorava, que nunca tinha chorado tanto assim. Como eu senti algo muito forte dentro de mim, eu sentia um poder, sabe, do Espírito Santo enorme. E eu estava sendo batizada pelo Espírito Santo e eu não sabia. Aí eu passei como umas 3 horas, umas 4 horas mais ou menos, chorando. Aí eu chorei, enviei mensagem para todo mundo, contei o sonho que eu tinha tido e o povo dizendo, o povo não entendia, eu dizia, não, Jesus está aqui. Deus também me falou uns versículos também da Bíblia, também me mostrou o livro de Daniel no meu sonho e do Apocalipse. Aí num do livro de Daniel ele me mostrou, ele ficava, no sonho eu ficava escutando todo o tempo, sela estas palavras porque vão acontecer nos últimos tempos. Aí eu fui no último capítulo de Daniel. Aí foi aí que eu encontrei, que eu li, sabe? E encontrei que Daniel estava falando sobre as profecias do último tempo, que eu não sabia, porque nessa época eu não lia, estava começando a ler a Bíblia, mas ainda não estava muito assim, com a relação assim tão forte, digamos. Aí o que aconteceu? Aconteceu que depois que eu tive esse sonho, eu fui na igreja. Na igreja eu tinha que falar pela primeira vez, tinha me dado a oportunidade. Todo mundo, os pastores tinham me dado a oportunidade de falar no culto da juventude, no culto dos jovens. Aí, a noite anterior, tinha uma menina da igreja, né? Aí eu falei com essa menina porque ela ia me ajudar a falar. Eu ia falar metade, ela ia falar metade. Mais ou menos algo assim. Era algo que nós era a palavra, nós duas. Eu não conhecia muito ela. Hoje ela é uma das minhas melhores amigas. Aí eu lembro que eu falei com ela pra ela vir na minha casa. A noite anterior que eu tive esse sonho. Eu falei com ela e disse desse jeito, vamos orar, vamos entregar a Deus, tudo isso. E eu lembro que o que eu ia pregar no dia seguinte, eu tive o sonho uma sexta-feira e era um sábado o dia que eu ia pregar. Aí eu lembro que eu ia pregar sobre o avivamento, né? Da igreja. Eu ia pregar sobre como as pessoas necessitam ter um encontro com o Espírito Santo. E é curioso, né? Porque eu estava buscando esse encontro com o Espírito Santo. Eu estava buscando isso e Deus me deu realmente, né? Porque hoje eu analiso tudo e eu dizia, nossa, eu tive realmente escrevendo, preparando todo a minha pregação sobre o Espírito Santo e o avivamento. E Deus se aviva dentro de mim e Deus se manifesta dessa maneira com o Espírito Santo dele. Aí foi bem engraçado porque nós orou, ela veio em casa, nós orou. Aí na manhã seguinte, quando eu acordei sobre as 6, eu tive esse sonho. Aí eu me preparei para ir para a igreja. Era mais ou menos como às 6 da tarde, que começava mais ou menos a reunião dos jovens. Eu me preparei e fui. Aí quando eu cheguei, ela me disse, correndo, Érica, você não vai acreditar o que aconteceu. Aí eu disse, o que aconteceu? Ela disse, eu tive um sonho. Eu disse, não acredito. Não tô acreditando nisso. Ela disse, sim, Érica, eu tive um sonho. Aí eu disse, por favor, diz que você
você não sonhou também com a volta de Jesus? Porque eu sonhei essa noite. Ela disse, quê? Eu disse, sim, eu sonhei que Jesus estava voltando. Aí ela disse, eu também, Érica. E olha, eu não tô te mentindo, eu tenho tudo escrito, o que Deus me revelou no sonho, que revelou o mesmo versículo que revelou para mim do Apocalipse, dos 144 mil selados. E, e eu fiquei, nossa, como assim que você teve o mesmo sonho? Aí foi algo sobrenatural. E o mais sobrenatural que ela me disse, sabe a que hora eu tive, Érica? Às 6 da manhã, né, quando eu acordei, eu disse, a mesma hora que eu tava tendo um sonho, ela tava tendo um sonho sobre a volta de Jesus. Nossa, foi algo tão sobrenatural, como Deus se moveu naquele momento, que, uau, foi incrível, né? Aí, que acabou, nós acabou dando, falando, nós acabou dando a pregação sobre isso que tinha acontecido com nós, sobre o avivamento do Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo, sabe? Sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós acabou falando sobre isso para todo mundo. E, e assim, foi muito legal, né? Aí depois, antes de eu ser batizada pelo Espírito Santo, eu não sabia que eu ia ser batizada, porque eu pensava que primeiramente as pessoas tinham que batizar nas águas para ser batizada pelo Espírito Santo. Mas, bueno, mais uns dias antes eu escutei como que Deus me dizia, como que para mim tudo é possível, não tem uma regra, sabe? De tem que se batizar primeiro em água e depois receber o Espírito Santo, não. Deus se manifesta como Ele quer, né? Porque Deus é Deus, né, gente? Nós não pode colocar Deus dentro de uma caixa e tampar Deus, não. Deus é o Deus do Ele é omnipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E claro, antes de eu ter isso, a semana anterior, eu tava como querendo saber mais de Deus realmente. Eu dizia, eu já tinha aceitado Jesus no meu coração, nesse processo da pandemia, eu tava congregando numa igreja, mas eu tava sentindo como uma sensação de que eu só era um cristão, como um cristão que, como dizer, a sensação que eu sentia que eu chegava na igreja, se eu sentava, escutava a palavra e já estava. Eu dizia, Senhor, eu necessito mais, eu quero saber mais de Ti, eu necessito, o que é isso? Isso é toda a minha vida que me espera? Chegar numa igreja e sentar, escutar, depois voltar para casa, vir outro domingo, sentar, escutar e voltar para casa? Eu digo, não, Senhor, eu não tô satisfeita com isso, eu quero mais. Aí o que aconteceu? Aí aconteceu que durante essa semana, a semana que eu ia ser batizada pelo Espírito Santo, aconteceu que eu tinha como visões, eu via línguas entrando na minha cabeça. É algo estranho, né? Eu já sei, normalmente as pessoas não têm isso. Eu dizia, nossa, porque eu sinto como línguas, é como se eu quisesse falar as línguas estranhas, sabe? Aí eu não entendi, eu digo, não sei, eu vi as línguas. Esse é algo diferente, porque a gente pode sentir a sensação de querer falar as línguas, mas eu sentia, não só sentia, mas eu também via elas entrando na minha cabeça. Aí foi engraçado porque depois, quando eu fui batizada, eu comecei logo a falar em línguas, aí eu entendi tudo. Depois passou um tempo, eu fui batizada em águas, aí apareceu uma oportunidade. Meu sonho sempre foi, de pequena, ajudar as pessoas, né? Quando eu era mais pequena, eu sempre pensava, eu dizia, nossa, Senhor, eu quero ajudar todo mundo, eu quero ir para a África, quero ajudar as pessoas que são pobres. Aí meu sonho estava em me inscrever como, não sei se está bem falado isso, um voluntariado, como que você vai para outro lugar ajudar as pessoas de África, as pessoas que estão passando necessidade em outros países. Aí eu pensei, esse é o meu ano, eu vou aproveitar. O ano passado foi o ano que eu acabei a universidade, eu estava estudando enfermagem. Aí eu disse, a oportunidade que eu tenho esse verão para fazer o que eu gostaria, porque eu não quero morrer se não cumprir o meu sonho, né? Mas a gente sabe, né, que Deus tem outros propósitos nas nossas vidas. E é assim que eu estava buscando uma página, algum lugar, para me ir numa associação, uma organização, para me inscrever.
Aí minha irmã, um dia ela me enviou uma página de uma organização, era diferente, era uma organização missioneira, que eles iam cada verão predicar toda a palavra em Europa. E eu, como vivo em Espanha, pois está bastante perto, eu posso viajar com mais facilidade, acessibilidade que não na África. Aí eu pensei, nossa, não é o que eu realmente queria, porque o que eu queria era estar ajudando mão a mão as pessoas, né? Assim, mas naquele momento eu entendi uma coisa. Deus abriu meus olhos e eu pude ver que melhor forma de ajudar as pessoas que através do evangelho, através de predicar a palavra de Deus. E eu disse, nossa, realmente eu posso estar ajudando fisicamente como mão de obra, como servindo, mas espiritualmente também eles necessitam, as pessoas em Europa, em todo mundo, eles estão morrendo espiritualmente, eles necessitam que a pessoa leve a palavra. Foi aí que eu fui. Eu disse, não conheço ninguém, não conheço quem são, mas eu vou. Aí eu me inscrevi. Eu me inscrevi e fui 20 dias por toda a Europa predicando a palavra de Deus. E foi uma experiência inolvidável, porque eu tive muitos sonhos, muitas revelações de Deus durante esse tempo e eu vi muitas vidas sendo impactadas pelo poder do Evangelho. E estava pensando em fazer um vídeo explicando um pouco a experiência que eu tive, por se alguém tem essa vontade de fazer também, ou tem alguma dúvida ou algo assim, eu gravarei um vídeo em português, tentando explicar um pouco mais. Isso, gente, é isso que eu queria mostrar, queria contar para vocês um pouco da minha vida. E eu gostaria que vocês, os que já são crentes, você siga fielmente o propósito que Deus tem nas suas vidas e não tenha medo. Só siga a direção de Deus e seja obedientes a Deus, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E espero que a minha história tenha servido um pouco para ajudar vocês na fé, para que vocês sigam com fé em Deus e não se esqueça que Deus tem propósitos muito maiores para nós. E às vezes a gente pensa que nunca vai chegar lá, né, gente? Eu nunca imaginava que minha vida ia ser mudada de um dia para o outro. Eu nunca imaginava que Deus ia tirar a minha ansiedade, ia tirar a minha tristeza daquela forma. Eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa vazia, entende? Eu tinha ataques de ansiedade nas noites, eu não conseguia dormir durante a noite. Eu acordava pensando que eu ia morrer, não conseguia respirar. Até que Deus me livrou. Uma noite eu pedi, Senhor, me cura, tira isso de mim, eu não quero estar assim. E Ele me prometeu que eu nunca mais ia ter um ataque daqueles. Eu nunca tive. Para a glória e honra de Deus. E para finalizar isso, gente, muito obrigada. E tchauzinho.